Até 1924, o fascismo italiano ainda governa mais ou menos em tom conciliatório. A partir dessa data, Mussolini parte para uma guinada mais autoritária. Em 1924, para ter 2/3 no Congresso, Mussolini faz uma fraude e um arranjo nas eleições. Um membro do Partido Socialista, chamado Matteotti, denunciou essa estratégia e acabou sendo assassinado. A partir desse momento, o fascismo começa a mostrar a sua cara totalmente antiliberal e antidemocrática. Ele vai impor a censura, fechar todos os partidos socialistas e os liberais e vai decretar o unipartidarismo fascista. Só poderia ter o Partido Fascista na Itália. E vai se tornar definitivamente o Duce, o grande líder, o grande chefe, que deveria governar sem contestação para conduzir a Itália ao progresso e fazer a nação prosperar. A censura era oficializada, o rádio era controlado pelo Estado, assim como também deveria ser a escola. Há um processo de controle do Estado sobre o currículo escolar, a prisão de professores, e o currículo tinha que trabalhar os ideais do fascismo, o culto ao líder, valores como nacionalismo, militarismo e obediência ao Estado. Ficava claro um Estado totalitário, onde esse Estado é a ordem, ele é a voz e cabe à sociedade obedecer. Era o lema crer e obedecer, e cultuar o seu líder, o Duce, o Mussolini, como o guia que ia levar a nação ao progresso. Foi restaurada a pena de morte e os sindicatos passaram a ser controlados pelo Estado, o que a gente chama de sindicalismo corporativista, com o discurso que as greves e a luta de classe, que era uma bandeira de destruição da pátria pelo marxismo, não deveriam existir, para que a nação prosperasse com tranquilidade ao progresso. Foram implantados os tribunais de julgamentos especiais, comandados por membros armados de organizações fascistas. Mais tarde, em 1939, a Câmara dos Deputados seria extinta e substituída por um corpo de conselheiros. No desenrolar do avanço autoritário após 24, surgiu a OVRA, uma polícia política para perseguir aqueles que o Estado denominava como inimigos. Ela prendeu vários membros por questão política, fossem eles de pensamento de direita liberal democrática e a maioria do lado da esquerda socialista, o que deixa claro que o fascismo era uma experiência de extrema direita, porque ele não vai ouvir nem as pessoas de direitas que eram liberais e democráticas. Existe um mal entendido quando a gente estuda os estados totalitários, achando que as experiências de extrema-direita só prenderam, torturaram ou mataram pessoas de ideias opostas socialistas, comunistas, anarquistas, o que não é verdade. A mesma coisa se a gente for pegar, que não é o caso aqui hoje, experiências de extrema-esquerda. Se você pegar a União Soviética, o caso do Stalin perseguindo Trotsky, seu companheiro de partido e de revolução, é um dos casos emblemáticos. Tanto as experiências de extrema-direita como extrema-esquerda, elas consideram qualquer um que pensa diferente do que se propõe como inimigo do Estado. E nesse inimigo, numa experiência de extrema-esquerda, você pode até ser um membro que partilha da ideia de esquerda. E nas experiências de extrema-direita, como as nazifascistas, você pode ser inimigo partilhando até ideias de direita democrática. Por isso que o nazifascismo é considerado uma experiência de extrema-direita, patrocinada, financiada pelo grande capital, rejeitando a democracia liberal e combatendo com todas as suas forças o que ela considerou o maior inimigo, a esquerda e o socialismo. O currículo escolar era elaborado pelo Estado para todo o âmbito nacional e era vigiado para ver se as escolas cumpriam aquelas determinações. Era valorizado a questão dos símbolos nacionais, hinos,
enfim, bandeiras, o culto ao líder, né? O Mussolini como chefe, que a gente chama isso de culto à personalidade. Os valores liberais democráticos também não faziam parte do currículo escolar, assim como o marxismo também era proibido. Você tinha o engrandecimento da nação, dos símbolos nacionais, né? Do militarismo e outras coisas mais. Mussolini costumava trocar de ministro de 2 em 2 anos, para que a imagem de nenhum deles conseguisse se sobrepor à do líder, o que mostra que num projeto fascista só há espaço para um líder, não há espaço para outros, senão vai haver debate, vai haver diálogo. E se houver diálogo, não há fascismo. As massas, elas devem estar em torno de um único líder, para que o Estado assim possa ser totalitário, a única voz que vai se sobrepor sobre os indivíduos. A mulher, dentro do fascismo, não era entendido como a capacidade para uma vida pública e de trabalho. Ela deveria cumprir o seu papel de mãe e de cuidar do lar, passando os ideais nacionalistas, morais, para os seus filhos, cuidando do lar e submissa ao homem. Por outro lado, era necessário trazer a massa dos trabalhadores para o Estado fascista, para que eles não falassem de socialismo. Mas isso era muito difícil, porque era uma época que, como já foi dito, era de crise econômica deixada pela Primeira Guerra Mundial e de pobreza para muitos. Então, isso era uma necessidade até para a burguesia, para banqueiros e empresários, controlar os trabalhadores. E a estratégia do Mussolini, que vai influenciar todos os outros fascistas que virão depois, foi a promulgação em 1927 da Carta del Lavoro, ou seja, os direitos trabalhistas na Itália. Aí vai vir questão de carga horária de trabalho, seguro, né, de assistência em caso de desemprego e outras coisas mais. Isso é uma novidade para o trabalhador. Vários vão abandonar qualquer pensamento de revolução socialista e vão apoiar o Estado fascista. Quem tem um pouco de noção de história entende que, antes das leis trabalhistas, a vida dos trabalhadores dentro do Estado liberal era caótica, não havia nenhum direito ao trabalhador. Então você tinha longas jornadas de trabalho, as crianças e as mulheres trabalhando, recebendo menos do que os homens, vivendo em cortiços, na pobreza ou nas ruas. A sedução pelas leis trabalhistas é totalmente compreensível para alguns trabalhadores. Tanto que alguns intelectuais socialistas falavam: você está abrindo o sonho de ter o poder por uma revolução socialista ao aceitar uma espécie de sedução do Estado fascista para ele manter vivo a estrutura capitalista, em nome da propriedade privada da burguesia. Mas como culpar muitos trabalhadores de baixa instrução, desesperados, tendo suas famílias para criar, de não se seduzir com uma ideia dessa? Ainda mais junto às campanhas do Estado fascista de propaganda contra o socialismo, fazendo colônia de férias, projetos de habitação, torneios de futebol. Enfim, o Estado fascista ele partiu para conquistar o trabalhador. E a minoria, que dizia que isso era uma estratégia do Estado capitalista fascista para conter os trabalhadores e tirar deles o sonho por uma revolução socialista, essa poderia ser perseguida de boa. Dessa forma, o fascismo consegue um feito inédito. Ele consegue agradar grande parte dos trabalhadores e a burguesia italiana. A própria burguesia, os próprios donos do capital, entendiam que naquele momento era necessário pagar por direitos aos trabalhadores do que correr o risco de perder algo maior, que era a sua propriedade privada, devido a um perigo concreto de um avanço do socialismo pela Europa após a Revolução Russa. Passado o tempo, que é o nosso debate aqui hoje, todo mundo sabe que a experiência de extrema esquerda do socialismo real também caiu. Caiu por corrupção, perseguição, burocracia, censura,
entre outras coisas mais. Isso é fato. Então, hoje, sem esse perigo vermelho, o perigo socialista, a alta burguesia, o capital financeiro, os bancos, os grandes empresários, eles não enxergam mais por que ter os direitos dos trabalhadores. Hoje, sem um perigo vermelho, perigo socialista, como no passado, é natural que empresários e banqueiros, enfim, o grande capital, queira voltar a defender o modelo liberal, cortando direitos dos trabalhadores. E vários deles não se importam que o autoritarismo ainda prevaleça no Estado. Por isso que muitos, na atualidade, usam o termo neofascismo, protofascismo, porque o Estado apoia as medidas liberais na economia e, em alguns casos deles, mantendo também o quê? Medidas arbitrárias de perseguição a minorias e movimentos sociais organizados. Mas esse Estado autoritário, de herança fascista na política, continua servindo ao grande capital, o que prova que todo o ideário fascista foi criado para servir ao capitalismo, usar o Estado para atender ao grande capital. Depois de conquistar o apoio da classe média, dos militares, da grande maioria dos trabalhadores e da burguesia, Mussolini teve uma missão difícil, que era conquistar de vez o apoio da Igreja Católica. Mas essa conquista do apoio da Igreja nós vamos ver no próximo vídeo. Então, meu irmão, vamos continuar estudando fascismo. Não perca o vídeo 3 e curte aí, se inscreva no canal, se liga na parada e vamos levar a história às galáxias.